Bom dia. Bom dia. Estandarte à bandeira nacional para buscar o hino. Nós somos os dois e mais uma Pensam que nós tenhamos condições? Sim, sim. Como está a comandante? Bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Em nome do excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Alcanena, Silvestre Pereira, declaro aberta a sessão solene comemorativa do 47º aniversário do 25 de Abril. Vamos iniciar esta sessão com um momento musical. Um medley de Um Homem na Cidade, poema de Ari dos Santos e música de José Luís Tinoco, na voz de Bruno Oliveira, e Desfolhada, poema de Ari dos Santos e música de Nuno Nazaré Fernandes, na voz de Inês Caetano. Bom dia a todos. Vou-me permitir tirar a máscara e também transmitir aqui aos nossos poetas que depois, quando fizerem as suas intervenções, também o podem fazer nesse momento, aqui em cima, porque o microfone será devidamente higienizado. Homem na Cidade. Como escreveu Sofia de Melbrenner, esta é a madrugada que eu esperava. Este é o dia que todos nós sempre esperamos todos os anos. Com chuva, com sol, mas que a chuva rega os cravos de abril. E um homem na cidade é um homem, é uma mulher, é uma criança, é a esperança do futuro. Um homem na cidade. Agarro a madrugada como se fosse uma criança, uma roseira entrelaçada, uma videira de esperança.
tal qual o corpo da cidade que manhã cedo ensaia a dança, de quem por força da vontade de trabalhar nunca se cansa. Vou pela rua desta lua que no meu tejo acende o cio. Vou por Lisboa, maré nua que desagua no rocio. Eu sou um homem na cidade que manhã cedo acorda e canta, e por amar a liberdade com a cidade se levanta. Vou pela estrada deslumbrada da lua cheia de Lisboa, até que a lua apaixonada cresça na vela da canoa. Sou a gaivota que derrota todo o mau tempo no mar alto. Eu sou um homem que transporta a maré polva em sobressalto. E quando agarro a madrugada, colho a manhã como uma flor, até que a lua apaixonada o mal me quer azul na cor. O mal me quer da liberdade, que bem me quer como ninguém. O mal me quer desta cidade, que me quer bem, que me quer bem. Nas minhas mãos a madrugada abriu a flor de abril também. A flor sem medo, perfumada, com o aroma que o mar tem. Flor de Lisboa, bem amada, que mal me quis, que me quer bem. Obrigado. Agora, Inês Caetano vai cantar A Desfolhada. Por quem faz um filho, falo por gosto. Quem faz uma revolução, fala com fé na liberdade. Corpo de linho, lábios de mosto, meu corpo lindo, meu fogo posto, eira de milho, luar de agosto. Quem faz um filho, falo por gosto. É milho rei, milho vermelho, milho de amor, vago de carne, filho de um rei que sendo velho
a nascer quando há calor. Minha palavra dita à luz do sol nascente, meu madrigal de madrugada. Amor, 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 amor presente em cada espiga desfolhada. Lara, 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 lara. Minha raiz de pinho verde, meu céu azul, tocando a serra, oh minha mágoa, oh minha sede, o mar ao sul da minha terra é trigo louro e alentejo, o meu país neste momento. O sol queima, o vento beija, seara louca em movimento, minha palavra dita à luz do sol nascente, meu madrigal de madrugada. Amor, 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 amor presente em cada espiga desfolhada. Lara, 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 lara. Olhos de amêndoa, cisterna escura, onde se alpendra a desventura. Moira escondida, moira encantada, lenda perdida, lenda encontrada. Oh minha terra, minha aventura, casca de nós desamparada. Oh minha terra, minha longura, por mim perdida, por mim achada, minha palavra dita à luz do sol nascente, meu madrigal de madrugada. Amor, 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 amor presente em cada espiga desfolhada. Lara, 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 lara. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos e muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. É um grande prazer e uma grande honra poder participar nas comemorações deste dia tão importante para todos nós. Muito obrigada pela vossa presença. Vai usar da palavra a excelentíssima senhora Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Fernanda Aceiceira. Muito bom dia a todos e a todas, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, restantes elementos, representantes das forças políticas da Assembleia Municipal, que hoje participam nesta sessão solene, restantes membros também da Assembleia Municipal presentes, vereadores e vereadora da Câmara Municipal de Alcanena, presidentes de Junta de Freguesia, também aqui presentes, Sr. Comandante dos Bombeiros Municipais de Alcanena e restante elemento do comando, e restantes bombeiros aqui também presentes, Sr. Comandante da GNR, outros elementos representativos das forças vivas do nosso concelho e população em geral.
que hoje pode assistir aqui a esta sessão solene no Cineteatro e poderá depois também visioná-la através do vídeo que se encontra a ser gravado pela Casa do Povo de Minde, que também agradeço. Assinalamos em 2021 os 47 anos do 25 de Abril. Abril é, há 47 anos, o mês associado à Revolução dos Cravos, à Revolução do 25 de Abril. Revolução que, por sua vez, se encontra indissociada da liberdade, da democracia, dos valores cívicos, éticos e sociais, que se defenderam e que se afirmaram em Portugal. Como em todos os períodos marcantes, também neste há um passado que o enquadra e o justifica, como sendo um período histórico e decisivo para o futuro do nosso país. Para que este feito se tornasse uma realidade, houve todo um caminho de coragem, de luta, de determinação, percorrido por muitos homens e mulheres. Esse movimento ficou corporizado nos Capitães de Abril e protagonizado por um homem a quem se reconhece a liderança de toda a operação militar, Fernando José Salgueiro Maia, um homem do nosso distrito de Santarém. A eles devemos como tudo aconteceu. A eles devemos o que aconteceu. Vivermos em liberdade, vivermos em democracia desde então. A eles devemos um permanente obrigada. Em Portugal, viveu-se um passado de opressão, com o regime ditatorial do Estado Novo, em que os direitos individuais básicos, como a da livre opinião e da livre expressão, eram postos em causa. Vivia-se em ditadura. Com a democracia instaurada, tudo mudou. Temos uma democracia perfeita? Não. Nem nunca teremos. Pois não há homens perfeitos, nem mulheres perfeitas. E são os homens e as mulheres que, ao longo dos tempos, constroem o mundo. Mas temos um país que a todos deve orgulhar. Eu orgulho-me do país que temos, com um caminho a percorrer de melhorias permanentes, sem dúvida, mas com a garantia que os direitos humanos sejam sempre respeitados, independentemente da raça, da idade, do género, da classe, e em que os deveres de cada cidadão e de cada cidadã sejam sempre cumpridos. Um país que atinja patamares de maior confiança nos órgãos e entidades que o representam em várias áreas, na política, na economia, na segurança, na justiça. Um país em que a liberdade continua a ser valorizada, respeitada e compreendida. Desde março de 2020 que temos vivido no país e no mundo um período longo de pandemia. A minha solidariedade a todos os que sofreram com a doença e que perderam até familiares. Nenhum de nós tinha passado antes por uma experiência de calamidade na saúde pública e de complexidade pelos reflexos que teve e que ainda está a ter na vida das pessoas, das famílias, das empresas, das organizações. Todos sentimos como o comportamento de cada um e de todos contribuiu para melhorar ou para prejudicar a evolução da pandemia em cada concelho, no nosso país e no mundo. A liberdade comportamental esteve e continua a estar condicionada. Todos tivemos e continuamos a ter recomendações a respeitar. Estas comemorações ainda foram organizadas com essas preocupações.
mas por uma causa maior, porque estava e está em causa a segurança, a proteção, a vida dos que nos rodeiam. Contudo, em plena pandemia, com novos casos e óbitos a ocorrerem diariamente, surgiram movimentos negacionistas, reivindicando uma liberdade a que entendiam ter direito no seu dia-a-dia. A maturidade da nossa responsabilidade enquanto cidadãos implica precisamente percebermos de facto a dimensão coletiva e não meramente egoísta e individualista da nossa liberdade. Temos aqui um exemplo num contexto muito real e atual. Por outro lado, para termos ainda no presente a dimensão do passado mais longínquo, ouçamos os testemunhos de quem já esteve privado da sua liberdade, de quem viveu em ditadura, de quem foi perseguido pela PIDE, de quem viveu com medo, de quem perdeu os seus filhos no ultramar, de quem não tinha comida para alimentar a família, de quem andava descalço por não ter calçado. Ouçamos os testemunhos de quem esteve privado do básico. O básico que hoje muito se desvaloriza, porque por vezes até se tem em excesso. Ainda hoje é possível ouvir estes testemunhos. Não é ficção, foi realidade. Uma realidade dura, uma realidade que não pode ser esquecida, que tem que ser lembrada para que todos os dias saibamos valorizar a nossa vida em liberdade, em democracia, conquistadas com o 25 de Abril. Mas que importa serem valorizadas num processo de construção permanente. Hoje assinalamos os 47 anos dessas conquistas, mas importa que sejam assinaladas na ação individual e coletiva todos os dias. Mesmo que vozes dissonantes pretendam desvalorizar a nossa realidade enquanto país, importa ter presente algumas das nossas conquistas. No Serviço Nacional de Saúde, que superou a prova da sua importância, capacidade e competência em 2020 e 2021 com a pandemia que temos vivido. Na educação, para todos e para todas, que se generalizou e que não foi posta em causa, mesmo que à distância, numa dinâmica incrível de adaptação de alunos, professores, pais e encarregados de educação. Na habitação, com o princípio de assegurar condições dignas para todos. Na área social, assegurando as necessidades básicas de alimentação ou outras prestações sociais. Todo o desenvolvimento económico, social e tecnológico que se concretizou nestes 47 anos é extraordinário. E que muitas pessoas testemunharam, porque viveram antes da Revolução e têm oportunidade de testemunhar, porque têm acompanhado a evolução. Os mais jovens já nasceram em liberdade, num país que muito tem para lhes oferecer. O mesmo país que tanto precisa do seu contributo. Hoje também está ao seu alcance conhecer outras realidades e ter outras experiências noutros países, para enriquecimento pessoal e profissional, quer na Europa como no mundo em geral. O processo da União Europeia é facilitador para todos os intercâmbios e para a circulação de pessoas, e não apenas de bens e de mercadorias. Foi precisamente a 12 de junho de 1985 que Portugal assinou o Tratado de Adesão à Comunidade Económica Europeia.
O pedido de adesão foi feito em 1977, 3 anos após a Revolução de Abril. Foi com o primeiro-ministro Mário Soares que se formalizou, no Mosteiro dos Jerónimos, a entrada de Portugal no projeto europeu, outro momento civilizacional marcante. Portugal vivia então uma grave crise financeira, acentuada pela recessão da economia mundial. E após a Revolução do 25 de Abril de 1974, e com a perda do mercado colonial, vivia uma acentuada dependência externa. O 25 de Abril está também associado à descolonização. O fim da guerra tornou-se uma exigência e uma reivindicação popular em 1974. Portugal já não suportava perder mais filhos na guerra do ultramar. Era inevitável e representou mudanças que ficaram como cicatrizes para sempre na vida do país e das pessoas, quer das famílias que perderam os entes queridos, quer em todos os que, de um momento para o outro, perderam tudo e tiveram que regressar. Portugal é um país com uma história riquíssima, repleta de muitas histórias. O município de Alcanena comemora todos os anos o 25 de Abril, porque reconhece que é uma data que merece ser assinalada e festejada. Iniciou na sexta-feira com Paulo de Carvalho, também ele um cantor sempre associado ao 25 de Abril. A primeira senha utilizada para transmitir o início da Revolução com os capitães de Abril foi a canção E Depois do Adeus, com letra de José Nisa, música de José Calvário, interpretada precisamente por Paulo de Carvalho. Será para sempre uma canção de Abril e foi por ele extraordinariamente interpretada neste Cineteatro São Pedro. Os vários representantes aqui presentes nesta sessão solene e que nela vão participar, de diferentes ideologias, terão a sua legítima visão de Abril e do nosso país em geral. Mas todos reconhecerão a importância da Revolução de 25 de Abril. O Partido Socialista, partido pelo qual me apresentei a eleições livres e democráticas para a Assembleia da República e para a Câmara Municipal de Alcanena, no passado dia 19 de Abril assinalou 48 anos. É um partido que se honra de ter participado nos processos decisivos e evolucionais do país. Foi sempre um partido mobilizador para o desenvolvimento do país e na defesa da dignidade humana. A marca do respeito pelas pessoas é um princípio identitário. Pensar ou agir diferente não pode significar não respeitar a diferença. Pensar de maneira diferente não implica agredir, ofender, caluniar ou ameaçar o outro. Não justifica pôr em causa a integridade física e moral das pessoas. Nesse dia 19 de Abril, dia em que assinalou o aniversário, assinalou também as primeiras eleições autárquicas após o 25 de Abril, em 1976. Eleições essas que elegeram 115 homens e mulheres, homenageando por isso os que foram eleitos pelo Partido Socialista. Do nosso concelho foi homenageado o Sr. Joaquim Pereira Henriques, eleito nessas primeiras eleições. Homem que é um exemplo de luta, de coragem e determinação até aos dias de hoje. E que, com os seus 99 anos, viveu todo este período que nesta sessão solene recordamos. Obrigada a todos os que contribuíram de forma relevante para a história do nosso concelho e do nosso país.
A terminar, agradeço a todos os que participaram e vão participar nesta sessão solene ao nível cultural. A cultura tem vivido também momentos muito difíceis durante a pandemia, mas é a cultura que mantém vivo o 25 de Abril, com poemas e com canções, com teatro e com cinema. Concluo a minha intervenção, a última enquanto Presidente da Câmara na sessão solene comemorativa do 25 de Abril, com muita honra. E termino precisamente com um poema de um homem de esquerda, de um homem de Abril, o nosso amigo Manuel Alegre. Foram dias, foram anos, a esperar por um só dia. Alegrias, desenganos, foi o tempo que doía, com seus riscos e seus danos. Foi a noite e foi o dia, na esperança de um só dia. A sua poesia foi e será sempre um hino à liberdade. Viva a liberdade, viva a democracia, viva o Conselho de Alcanena, viva Portugal! Vamos agora ouvir o poema Sonhei Abril, de Alzira Bento, dito pela própria autora. Meu sonho caiu ao mar, fui levado pela corrente, e num vai-vem persistente, meu sonho conseguiu voltar. Nova esperança trazia naquele barco meu, e logo em mim renasceu, quase como por magia. E foi a brisa marinha, em suave murmurar, que me veio dizer baixinho que aquela nova esperança era a liberdade a chegar. A primavera chegava, era abril. A risonha madrugada descelou o meu sonhar. Houve um toque de alvorada que me obriga a despertar. Confundida, despeitada, emocionada até ao mais fundo do meu ser. Sem saber se seria tudo ou nada, se a liberdade já estava resgatada. Afinal, o que estava a acontecer? Foi então que ouvi vozes tão esperadas, vi as amarras quebradas, vi gaivotas a voar em mensageiras do povo, vi cravos a consagrar, ouvi meu país cantar entoando um canto novo. Não podia duvidar, devolvi meu sonho ao mar. Em explosão de alegria, já na rua estava o povo. A ele me fui juntar, para com ele vitoriar a nova realidade. A minha pátria já livre, Abril, meu país em liberdade. Viva o 25 de Abril sempre! Vai de seguida usar da palavra o representante da CDU, Coligação Democrática Unitária, Ivo Santos.
Bom dia, excelentíssimas senhores, excelentíssimos senhoras, patriotas, democratas, camaradas, amigos e a todos os que trazem Abril no coração. Recebo em nome da CDU, Coligação Democrática Unitária, as nossas mais calorosas saudações. A Revolução de Abril constitui uma realização histórica do povo português, um acto de emancipação social e nacional, e continua a congregar com júbilo os portugueses, porque o seu significado profundo, os seus valores e os seus ideais não só permanecem na memória e no coração do povo, como são, pela sua atualidade e capacidade mobilizadora de vontades, um guia para a nossa ação coletiva na construção de um Portugal mais fraterno e solidário, mais democrático e desenvolvido. Comemorar hoje o 25 de Abril é um momento de afirmação do que Abril representa de avanço e conquista no plano das liberdades, dos direitos e do progresso. Comemorar hoje o 25 de Abril é um momento para que, através da participação nas comemorações, todos que se identificam com Abril, com as conquistas, direitos e valores consagrados com a Revolução, deem um sinal claro de que não vão deixar confinar direitos e liberdades, não vão deixar de exigir resposta aos mais urgentes problemas económicos e sociais que os trabalhadores e o povo enfrentam, decorrentes da epidemia e do aproveitamento que dela se está a fazer para aumentar a exploração, e exigem uma outra política capaz de assegurar um país mais desenvolvido. Adoptando todas as medidas de proteção no plano da saúde pública e de prevenção face à epidemia, estas comemorações são também uma prova que a vida pode e deve prosseguir, animando o sentido de vivência coletiva e de participação como indispensável à afirmação de direitos e dos valores de Abril. Comemoramos a Revolução do 25 de Abril e, neste acto de elevação dessa gloriosa madrugada e do processo que se seguiu, celebramos a luta heroica de anos e anos de resistência e combate ao fascismo, o sacrifício e a coragem de gerações de portugueses. Celebramos o feito valoroso dos capitães de Abril e o levantamento popular que imediatamente irrompeu, que transformou a ação militar libertadora num processo, abrindo o caminho a uma verdadeira revolução democrática. Celebramos o fim desse odioso regime de quase meio século de opressão, atraso económico, social, cultural e civilizacional, analfabetismo, imigração em massa, isolamento internacional e guerra, que usava a violência como instrumento repressivo de proteção e sustentação da ditadura terrorista dos monopólios e latifúndios. A Revolução de Abril é património do povo e é património do futuro. Um património de grandes transformações e grandes conquistas, muitas das quais são hoje assimiladas como naturais, como seja um vasto conjunto de direitos, liberdades e garantias, o direito à vida, à integridade moral e física das pessoas que o fascismo punha em causa. Muitas importantes transformações de um enorme alcance na nossa vida coletiva, como foram as medidas tomadas a favor dos trabalhadores no plano dos direitos laborais e sociais, como a liberdade sindical, o direito à greve e a não ser despedido sem justa causa, o Serviço Nacional de Saúde, tão decisivo e fundamental neste tempo de epidemia, o qual precisamos de continuar a defender e a agir para que se reforce, mas também nos domínios da educação, segurança social, do direito à igualdade das mulheres no trabalho, na família, sociedade e os direitos da juventude. Grandes transformações que permitiram ao povo a conquista do direito de decidir sobre os problemas das suas terras e do seu desenvolvimento com a institucionalização do poder local democrático. O poder local democrático, com as características profundamente democráticas que a Revolução de Abril trouxe, assente na eleição democrática, na representação proporcional e na participação plural das várias correntes políticas e de grupos de cidadãos nos órgãos autárquicos. Foi uma das conquistas consagradas na Constituição da República Portuguesa, permitindo enormes transformações sociais operadas na melhoria das condições de vida das populações. Hoje, envolvidos 47 anos da Revolução dos Cravos, o poder local democrático não pode tornar-se apenas uma instituição que se faz constituir por uma vasta clientela de dependentes e que se limita a uma mera gestão contabilística. A crescente transferência de competências sem os correspondentes meios financeiros ilude os autarcas e populações, mantendo bloqueada a criação das regiões administrativas e adia a verdadeira descentralização, que 45 anos depois de estar consagrada constitucionalmente, continua por cumprir. Os governantes levam ao engano as populações, falando de proximidade com transferências de competências, mas mantêm a recusa de devolver as mais de 1000 freguesias roubadas ao povo pelo governo PSD e CDS, algumas delas no concelho de Alcanena. Esta contradição é exemplo de outras, como o cada vez mais afastamento às populações dos serviços públicos de saúde, do ensino, da justiça e outros demonstram a tentativa de reduzir e anular as conquistas de Abril.
Conquistas de Abril que acabaram consagradas na Constituição aprovada há 47 anos, por uma Assembleia Constituinte eleita a 25 de Abril de 1975, nas primeiras eleições livres e com sufrágio universal realizadas em toda a nossa história. Sabemos que o texto constitucional que hoje temos não corresponde ao que foi aprovado em 1976. Alguns aspectos fundamentais da Constituição da República Portuguesa foram sendo eliminados ou descaracterizados pela ação conjunta de PS, PSD e CDS, numa ofensiva que não se limitou à revisão da Constituição, e foram 7 processos de revisão constitucional que já foram efetuados, mas que se traduziu também numa prática política e governativa de décadas de subversão das conquistas do povo e de reposição e reconstrução dos velhos privilégios dos senhores do dinheiro, dos monopólios e da terra. Foram sucessivas vagas de ataque às conquistas de Abril, repondo e reconstruindo os velhos privilégios do capital monopolista, cada vez mais associado ao capital estrangeiro e ao seu crescente domínio sobre a economia portuguesa, à custa da dilapidação do património do Estado, da privatização de empresas estratégicas cujos lucros deviam estar ao serviço dos trabalhadores, do povo e do desenvolvimento económico do país. É longa a lista de ataques que promoveram contra os direitos, salários e reformas dos trabalhadores. É longa a lista dos ataques às funções sociais do Estado e aos direitos das populações à saúde, à educação, à mobilidade, no acesso a serviços de qualidade que liquidaram ou deixaram de degradar e que atinge particularmente as populações dos concelhos do interior. É longa a lista das medidas que conduziram à regressão dos setores produtivos e ao crescimento de fenómenos de regressão demográfica e social de uma parte significativa do país. Muitas das principais conquistas de Abril foram destruídas e os novos e velhos senhores do capital voltaram a amassar fortunas por vários caminhos, com a tomada nas suas mãos das alavancas fundamentais da nossa economia, que passaram a estar ao serviço dos seus exclusivos interesses, enquanto o país viu acumularem-se profundos déficits estruturais, uma elevada dívida pública preocupantes desigualdades sociais, profundos desequilíbrios territoriais e graves problemas ambientais. Foram décadas de políticas adversas à Constituição e aos valores nela consagrados, marcados pela liquidação dos direitos dos trabalhadores, pela liquidação dos direitos sociais, com o ataque ao Serviço Nacional de Saúde e à escola pública, com a negação do acesso à justiça e aos tribunais e com a redução drástica dos apoios sociais em situação de carência. Problema que estão hoje agravados pela epidemia e pelo aproveitamento que o grande capital faz dela, ampliando a exploração, a pobreza de largas camadas populares, para servir os seus interesses imediatos de acumulação e maximização do lucro. Muitos dos problemas de corrupção que justamente indignam o nosso povo e que agora se expressam também à volta dos casos judiciais mais mediáticos, têm no processo da restauração capitalista e monopolista privatizadora as suas verdadeiras causas. A corrupção é potenciada por uma política de instrumentalização do Estado a favor dos grupos económicos e pela teia de interesses e cumplicidade que ela cria, bem patente nessa placa giratória que faz rodar em permanente concubinato conselhos de administração de empresas e membros do governo, como temos assistido durante anos, mas também pela ausência de verdadeiras medidas para combater este negativo fenómeno. Alguns dos que promovem e defendem tais políticas e tais práticas aparecem hoje com um discurso hipócrita da falsa indignação, a anunciar que o regime está doente. Responsabilizam o regime para limparem suas responsabilidades políticas, mas essencialmente para continuar a dar força a um projeto de liquidação do regime democrático e de subversão da Constituição que nunca abandonaram. Em geral, são os mesmos ou pertencem aos mesmos partidos que fogem a reconhecer o combate às verdadeiras causas da corrupção. Como há muito sabemos, as forças de retrocesso social e civilizacional não abandonam o seu objetivo de reversão e subversão constitucional. Neste momento, como comemoramos os 47 anos da Revolução, são visíveis na sociedade portuguesa as suas movimentações, com esse objetivo, com um discurso populista, à sombra do gasto e falacioso discurso das reformas estruturais, sejam as ditas reformas do sistema eleitoral, da justiça, da segurança social e de outras. Os tempos que vivemos neste momento de comemoração do 47º aniversário da Revolução de Abril não são tempos fáceis para quem trabalha e para o nosso povo. A pobreza e o universo dos mais de 2 milhões de pobres alargou-se durante a epidemia. Muitos destes novos pobres são trabalhadores com baixos salários, diminuição das remunerações, precariedade ou caíram em situações de desemprego, assim como outros milhares de micro e pequenos empresários que viram as suas atividades encerradas e os seus rendimentos diminuídos. Perante uma situação nacional marcada pela degradação social e económica, Portugal foi dos países da União Europeia que menos meios colocaram na resposta aos impactos da epidemia e com o governo a pôr à frente da resposta aos problemas das pessoas os critérios do déficit. A recuperação dos impactos da epidemia na educação, no tecido económico, na cultura, nas entidades públicas e privadas requer uma resposta audaz e urgente e uma definição de prioridades e critérios que terá de privilegiar os interesses dos trabalhadores, do povo e do país. Vacinação, rastreio, testagem e apoios sociais são os elementos centrais
da resposta que é preciso concretizar para ultrapassar o problema sanitário que continuamos a enfrentar e os graves problemas económicos e sociais que decorrem do confinamento. São muitos e importantes os combates de Abril e por Abril que estamos a travar e temos de continuar a travar, denunciando também as ações provocatórias de cariz fascisante e outras manobras de diversão que visam animar polémicas estéreis, tendo em vista diminuir o alcance significativo das comemorações do 25 de Abril. Abril comemora-se e defende-se com os que com ele estão identificados e não com os que o pretendem destruir. Aos que contemplam hoje a sua obra de destruição e fazem planos contra Abril, nós dizemos: o projeto de Abril inscreve-se ainda na lei fundamental. Os seus valores continuam a ter validade e atualidade. Do desenvolvimento económico, tendo como objetivo a melhoria da qualidade de vida das populações e o pleno emprego, emana os valores da justa e equilibrada distribuição da riqueza, da economia ao serviço das pessoas e da justiça social. Comemorar Abril é também, nas atuais circunstâncias, fazer uma afirmação de confiança no futuro, mostrar que a vida pode e deve prosseguir, criando todas as condições de prevenção e proteção, apontar o sentido de vivência coletiva, de partilha e de participação como indispensáveis à realização humana e à felicidade. Portugal precisa de avançar no caminho de Abril. Viva o 25 de Abril! Vamos ouvir agora o poema Abril, de Manuela Carvalho, declamado pela própria autora. Antes do poema, eu quero agradecer à Câmara Municipal de Alcanena pelo apoio que tem dado às artes e, muito concretamente, à poesia, na pessoa da Sra. Presidente, e também à Biblioteca Municipal, que tanto tem feito para que a poesia seja ouvida, lida, divulgada e partilhada. Abril. Ventos mornos, palavras cortadas, tantos Abril, águas estagnadas, mais de 1000. Era o tempo de outros medos, ausência de sal, 1000 segredos, à espera de algum vendaval. Outro Abril foi a aurora, gente sem medo, rompe o segredo, era a hora. Rasga-se a roupagem num repente. Outra linguagem, esperança de gente. Serenidade feita de cravos, lágrimas sentidas, mãos erguidas, a liberdade. Um Abril que marcou, agora o recordar. Mas a verdade vai fugindo, esmaga o coração. Tantos danos, muitos desenganos, a corrupção. Onde estás, ó Abril? Venturas, águas 1000. Não adormeças num pior ou igual. Não esqueças, renova a verdade, marca a liberdade deste grande Portugal. Vai de seguida usar da palavra o representante da coligação PPD-PSD-CDS-PP-MPT, Cidadãos por Alcanena, Conselho com Futuro, Alexandre Pires. Muito bom dia a todos.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Alcanena, Excelentíssima Sra. Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, excelentíssimas vereadoras, excelentíssimos Presidentes de Junta de Freguesia e Uniões de Freguesia, excelentes elementos executivos da Junta, excelentíssimo Sr. Comandante do Posto Territorial da GNR de Alcanena, excelentíssimo Comando dos Bombeiros Municipais e Voluntários de Mine, Municipais de Alcanena e Voluntários de Mine, Comunicação Social, restantes convidados, minhas senhoras e meus senhores. Baseio este meu pequeno texto sobre o 25 de Abril em testemunhos de pessoas que, de uma forma ou de outra, me tocaram pela sua visão sobre o tema. Também o escrevi tentando, de uma forma muito humilde, homenagear o vulto, o homem, o militar Salgueiro Maia. Figura ímpar da história nacional que idolatro pelas suas palavras e pelas suas ações, personificando o que entende ser o verdadeiro espírito de Abril. É importante que não nos esqueçamos da liberdade. É importante que não nos esqueçamos da democracia. Não só hoje, neste dia comemorativo, mas sempre, todos os dias das nossas vidas, para assim honrarmos quem por elas lutou e nulas entregou. Agradeço hoje aqui a todos aqueles que lutaram pela liberdade, pela democracia, mas também aos que nunca desistem e continuam todos os dias a lutar por esses ideais. Neste dia, queria poder dizer-vos que os valores emanados de 25 de Abril continuam vivos. Queria poder dizer-vos que nos tornamos o país justo e livre com que alguns sonharam. Queria poder dizer-vos que a luta dos capitães de Abril é honrada todos os dias, mas com tristeza não posso de todo dizê-lo. Quem me conhece sabe que nunca me demito de dizer o que penso. Hoje, como homem livre, insurjo-me contra a falta de transparência e de debate público, contra a falta de respeito pela opinião contrária, contra a falta de respeito pelo pensamento diferente. Insurjo-me contra o unanimismo que alguns tentam impor. Insurjo-me contra o medo que se vai apoderando das pessoas. Contra o medo imposto e aproveitado por alguns para subjugar os outros, fazendo perigar a liberdade. Estas situações que hoje me indignam são, em larga medida, as mesmas que no passado levaram ao 25 de Abril de 1974. O medo é a antítese da democracia. As ditaduras são impostas sempre através do medo. Não tenhamos medo, nem de pensar, nem de dizer, nem de lutar, mas acima de tudo, não tenhamos medo de viver. É tempo de não nos escondermos atrás do medo. É tempo de coragem. É sempre o tempo de procurar respostas e procurar outras respostas. É tempo de termos esperança e lutarmos pelo nosso futuro, tal como outros no passado lutaram por nós. Ser democrata e defensor da liberdade que nos foi concedida pelo 25 de Abril implica defender essa mesma liberdade, essa mesma democracia. Ser democrata é argumentar, ser democrata é discutir, ser democrata é respeitar a diferença de opinião. E se o fizermos, estaremos em liberdade a viver a democracia. Citando o excelentíssimo Sr. Presidente da República, professor Marcelo Rebelo de Sousa, a democracia nunca está adquirida. A nossa missão, honrar o 25 de Abril. Muito obrigado. De seguida, vamos ouvir o poema Liberdade, Afirmações e Pensamentos, da autoria de Margarida Matafome Vieira, declamado pela própria autora. Para muitos, um dado adquirido, a liberdade é respeito pela diferença, é crescer socialmente integrado. É, no plano global, o compromisso, o pacto social. Senão, provável e mais ou menos rapidamente, será ou poderá ser abuso, atropelo. A liberdade
é poder. Vai agora usar da palavra a representante do Partido Socialista, Lina Louro. Bom dia a todos. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhora Presidente da Câmara Municipal, senhores vereadores, representantes das forças políticas eleitas, senhores presidentes das juntas e uniões de freguesia, demais eleitos autárquicos, senhor comandante do posto da GNR de Alcanena e senhores comandantes dos bombeiros municipais de Alcanena e voluntários de Minde, senhores e senhoras, a todos e a todas as minhas cordiais saudações em nome do Partido Socialista. 25 de Abril, Dia da Liberdade, dia de festa, dia da festa da liberdade. Festejamos a liberdade conquistada a 25 de Abril de 1974. Honramos a dignidade que foi restituída ao nosso povo e ao nosso país. Relembramos neste momento solene o preâmbulo da Constituição da República Portuguesa. A 25 de abril de 1974, o movimento das Forças Armadas, a longa resistência do povo português, interpelando os seus sentimentos profundos, derrubou o regime fascista. Libertar Portugal da ditadura, da opressão e do colonialismo representou uma transformação revolucionária e o início de uma viragem histórica da sociedade portuguesa. Como cantou a poetisa Sofia de Melbrenner, esta madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergemos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. O Partido Socialista quer saudar o movimento das Forças Armadas, os heróicos capitães de Abril que têm como símbolo Salgueiro da Maia, que o poeta Manuel Alegre homenageou num dos poemas que lhe dedicou: diz-se o teu nome e sais de Santarém, levando a espada e a flor da liberdade. Exaltamos também o povo que sofreu a fome, o analfabetismo, a censura e as prisões, o medo, a guerra, a fronteira a assalto e a imigração forçada. Saem tanques para a rua, vem o povo logo atrás. Em nome dos explorados e ofendidos, o povo veio para a rua e sufragou na rua a revolução do 25 de Abril. Senhores e senhoras, minhas amigas e meus amigos, o 25 de Abril é das pessoas, de todas as pessoas. O 25 de Abril não tem donos e é com as pessoas e nas ruas que o 25 de Abril deve ser festejado como uma corrente de alegria e de esperança. É um facto que as condições sanitárias da pandemia que nos assolou não permitem essa abertura e explosão. É certo que o nosso país vive um dos momentos mais difíceis da história contemporânea, a pandemia do Covid-19. Alterou as nossas vidas e criou uma grave crise sanitária, social e económica em Portugal e à escala mundial. É tempo de confiança e de resiliência, de contribuir dentro das nossas possibilidades para vencer esta crise e restituir uma sociedade mais humana e habitável. Respeitamos as quase 2 centenas de milhares de mortes e, de forma muito especial, as pessoas que nos estão mais próximas, as pessoas do nosso concelho. Respeitamos os doentes, os que sofreram no corpo e na alma os efeitos desta pandemia, o isolamento e a solidão. Homenageamos o nosso serviço de saúde e todos os profissionais de saúde. Ainda uma palavra de louvor aos nossos bombeiros,
às forças de segurança, a todas as classes sociais que continuaram a movimentar o país. O Serviço Nacional de Saúde provou ser uma forte conquista de Abril, consistente, indispensável e fundamental para o nosso povo. O Partido Socialista homenageia o Serviço Nacional de Saúde e o seu fundador e inspirador, Dr. António Arnaud, cuja intervenção está bem viva no Portugal de Abril. Senhoras e senhores, outra conquista de Abril que alterou de norte a sul a fisionomia do nosso país é o poder local. Garante da nossa democracia. Ao poder local e à ação dos nossos autarcas se deve parte grande do desenvolvimento e do progresso do país. É pena que o regime jurídico das freguesias não esteja concluído, consagrando a vontade democrática de freguesias e das assembleias municipais e devolvendo finalmente a origem histórica e identidade cultural das nossas freguesias. O Partido Socialista acabou de festejar 48 anos de existência e homenageou os seus mais antigos autarcas. O Concelho de Alcanena tem a honra de ter entre nós o Sr. Joaquim Pereira Henriques, o primeiro presidente eleito de Câmara eleito nas primeiras autárquicas de 12 de dezembro de 1976. É um dos mais antigos autarcas do país, que pelo trabalho desenvolvido e pelos serviços prestados ao Concelho e ao país, é credor da nossa mais sincera gratidão, consideração e estima. Bem-aja, Sr. Joaquim Pereira Henriques. As mulheres também têm tido um papel de relevo em torno dos órgãos do poder local. Depois do 25 de Abril, como escreveu Maria Velho da Costa, elas brigaram em casa para ir ao sindicato e à junta e conquistaram por direito próprio a sua indispensável contribuição para que o poder local esteja cada vez mais próximo das nossas populações. O Concelho de Alcanena tem à frente os destinos da sua Câmara Municipal há 3 mandatos consecutivos uma mulher, Fernanda Aceiceira, que é credora de todo o nosso aplauso pela obra que tem feito, pelo que tem lutado, pelo que tem prestigiado o nome da Alcanena da sua população. Prestes a concluir a sua prestigiada intervenção como Presidente da Câmara Municipal, por força da legislação em vigor, Fernanda Aceiceira tem direito ao nosso mais vivo agradecimento. Obrigada, Sra. Presidente. Quero terminar com palavras de coragem, confiança e esperança na continuidade do esforço coletivo para que todos juntos, e juntos somos mais fortes, saibamos defender as conquistas de Abril e reforçar o regime democrático na construção de um melhor desenvolvimento e progresso para o país e para o Concelho de Alcanena. Viva o Concelho de Alcanena! Viva o 25 de Abril! Viva Portugal! Vamos ouvir de seguida o poema 1974, da autoria de José Moita, dito pelo próprio autor. (1974) O meu viver não seria normal. Também o teu não seria, não. Vamos o porquê relembrar de termos a liberdade na mão. O vosso triste passado tornou-se no meu futuro. Consciente no que fizeram, derrubaram o nosso muro. Iremos contar até 20 e depois continuamos. São precisos mais 5 para o dia que celebramos. A seguir repartir o 12 e pararmos no 4. Que seja para sempre o golpe, o grande ato. Tentei do ano fazer quadra do acontecimento que sucedeu, da grande revolução que tão precisa
aconteceu. Quero ver com os meus olhos, parecendo-me impossível, sabendo perfeitamente que não chego ao vosso nível. Apetece-me viajar com o cravo em cima do carro blindado para poder sentir a vossa luta no passado. Pelo vosso planeamento, às armas da sabedoria, em perfeito acabamento, pela liberdade, eu diria. Pois Deus esteve lá, não tenho dúvida, convosco, para hoje visivelmente poder estar para sempre conosco. A data mais querida que devemos recordar, a liberdade perdida que voltou para ficar. Vamos o futuro proteger da criança, homem e mulher e mostrar do povo português o quanto forte é quando quer. Meus grandes antepassados que me adoçaram a vida, entregando-me para sempre a liberdade tão querida. De vós não me vou esquecer, por não olharem para trás. O meu coração vos agradece, por hoje poder viver em paz. Viva o 25 de Abril! Viva a nossa liberdade! Da palavra, o excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Silvestre Pereira. Bom dia a todos e a todas. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, senhores representantes das forças políticas com assento na Assembleia Municipal, caros colegas da Assembleia Municipal, senhores vereadores e senhoras vereadoras, senhores presidentes de juntas de freguesia e uniões de freguesia, senhores funcionários de autarquia, senhores representantes das diferentes entidades associativas das várias naturezas, com especial destaque para os aqui presentes, Sr. Comandante dos Bombeiros Municipais de Alcanena e voluntários de Minde, e na vossa pessoa cumprimentar o corpo presente, o Sr. Comandante Territorial de Alcanena da GNR, a comunicação social na pessoa e no grupo destacado da Casa do Povo de Minde, os nossos agradecimentos, os participantes nesta atividade cultural que muito nos tem honrado e a todos os munícipes que poderão visualizar por meios digitais esta sessão. Meus senhores e minhas senhoras, hoje, 47 anos passados após o inesquecível dia 25 de abril de 74, que fez ruir os alicerces de um regime político castrador dos mais elementares direitos dos portugueses, celebramos a liberdade para que jamais venhamos a viver um regime como aquele. Uma política autoritária e cega, face à evolução das políticas de descolonização efetuadas por vários países europeus, insistindo em manter uma guerra que se havia perdida e que destruía a vida de muitos jovens e suas famílias, gerando enorme sofrimento e revolta de todo um povo empobrecido, triste e amordaçado. Neste cenário, elevaram-se vozes e ações contrárias ao regime e emergiu um desejo de mudança, de uma mudança que abrisse caminho a uma vida melhor. A palavra liberdade assumia um cariz cada vez mais forte. Não é, pois, de estranhar
que desde o primeiro momento o povo não hesitasse em colocar-se ao lado dos soldados revoltosos. Seriam eles a abrir-nos as portas para a liberdade, criando as condições necessárias para as profundas mudanças que se iriam verificar no nosso país. Um país em liberdade. No atual contexto, em que tudo parece garantido, torna-se oportuno retomar a questão sobre o que é a liberdade e a sua relação com o poder. Como lida cada cidadão com a liberdade na convivência com os outros? Será que a liberdade é entendida como verdadeiro direito de cidadania? Pergunta-se. Indo ao encontro do sentido do termo liberdade, vemos que o senso comum e mais restrito de liberdade pode entender-se como poder falar à vontade, fazer o que se quiser, exigir os seus direitos, respeitar a liberdade dos outros e tantas mais frases soltas. Na versão consensualizada de um dicionário enciclopédico, passo a citar, liberdade deriva do latim libertas. É a condição daquele que é livre e a capacidade de agir por si mesmo, autodeterminação, independência e autonomia. A comemoração deste acontecimento, após a maturação permitida por quase meio século, permite-nos afirmar que estamos a revisitar uma página das mais marcantes da nossa história, do último século, em Portugal e com repercussões a nível internacional. A evocação da efeméride, Dia da Liberdade, é entendida como o início que permitia estruturar e criar condições para a sua plena assunção por todo o povo, leva-nos a proceder a um breve enquadramento histórico global, a revisitar os principais protagonistas em Portugal enquanto intervenientes, militares, como líderes políticos ou simplesmente como o anónimo povo. Transmitir este legado às gerações consideradas dos pós-25 de Abril de 74, tão importante que eles saibam o que nós sentimos e o que vivemos, nós que estivemos nessa data. Como referido, reportando ao século passado, e após o cataclismo à escala mundial que foi a Segunda Guerra, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, com o objetivo de mitigar o risco de ocorrência de novos conflitos, os quais, em última análise, derivam da interpretação do que deve ser a liberdade, proclamou o chamado Manual das Liberdades, que é traduzido de uma forma simples em 4 pontos, muitos deles com um desenvolvimento que me dispenso de aqui fazer. Liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade de viver sem penúrias, liberdade de viver sem medo. A criação da ONU, Organização das Nações Unidas, iniciada e constituída em 1946, no pós-guerra, para intermediar a contribuição para a resolução dos conflitos a nível mundial e entre nações, elaborou e aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento que é ainda hoje a base que relaciona e define as relações dos poderes com os cidadãos entre si, com os poderes, com os territórios e com o meio ambiente. Devemos lembrar que este documento, com 30 artigos, será provavelmente e continuará a ser, para bem de toda a nossa organização política e dos nossos direitos, um manual e uma cartilha para que nós estejamos sempre presentes quando estamos a analisar o que se passa nas nossas sociedades. As consequências dos diversos entendimentos sobre a liberdade e da sua relação com o respeito pelos direitos humanos e o exercício do poder
tem favorecido o aparecimento ao nível global de ativistas de poderes de índole pessoal ou de facção. Algumas das bandeiras que são erguidas por estes protagonistas para instaurar este tipo de poder pessoal e de grupo são as injustiças, a insegurança, a pobreza, o nacionalismo, a religião, a raça, entre outras. Evidenciando e manipulando estas situações e debilidades da sociedade, vão conseguindo captar as populações descontentes através de uma ideologia política, de uma filosofia de vida ou de um modelo económico. Nestas condições, a consequência final é o poder daí resultante, ser exercido de uma forma autoritária, a que vulgarmente designamos, em termos de organização política, como ditadura. Citemos apenas alguns casos, exemplo, do referido, que ocorreram a nível mundial no último século, nomeadamente os decorrentes do colonialismo, do nazismo de Hitler, do fascismo de Mussolini e de Franco, do stalinismo, do maoísmo, do imperialismo das grandes potências, do sionismo, do apartheid e do jihadismo, em que a violação dos direitos humanos e a consequente interpretação distorcida da liberdade foi de consequências extremas e conhecidas. Atualmente abundam igualmente regimes com estas características. Não o podemos esquecer e ignorar. Em contrapartida, podemos igualmente evidenciar alguns casos, também exemplos, de lideranças que, por outro lado, tiveram como objetivo o respeito do que acabamos de dizer, da liberdade e dos direitos humanos. E realço, dentre muitos e muitos anónimos, realço Mahatma Gandhi, Winston Churchill, Franklin Roosevelt, Gamal Abdel Nasser, Leopoldo Senghor, Martin Luther King, o grande Jean Monnet, construtor e propulsor da União Europeia, Mikhail Gorbachev, Lech Walesa, João Paulo II, Nelson Mandela, que, evocando os direitos humanos, conquistaram a liberdade, alterando ou substituindo os poderes instituídos. Estes acontecimentos mundiais enquadraram e tiveram repercussões em Portugal, no período da Primeira República, com a ditadura de Sidónio Pais e a autocracia de Pimenta de Castro, e de António de Oliveira Salazar, este fundador do Estado Novo, Segunda República, que se prolongou como um regime autocrático e ditatorial até 25 de abril de 74. Também, em contrapartida, as lideranças e os exemplos de Afonso Costa na Primeira República, ou a do general Humberto Delgado como a figura mais emblemática da oposição ao Estado Novo, devemos e podemos ainda considerar a ação do MFA, Movimento das Forças Armadas, que levou ao restabelecimento da liberdade. Nunca antes os militares intervieram para libertar o povo, dando-lhes a entrada para a liberdade. Nesta data, há que reconhecer e homenagear o espírito de generosidade dos militares do MFA, que tudo arriscaram apenas em troca do sentimento de missão cumprida. Destes, realçamos como figuras representativas, e reafirmo representativas, o capitão Salgueiro Maia,
no âmbito operacional, e o esquecido, mas não mais importante, Major Melo Antunes, como fazedor de compromissos políticos. Não podemos, jamais, esquecer o acontecimento de 25 de Abril, tão marcante pela singularidade como foi protagonizado pelos militares, como cidadãos fardados, mas também, desde logo, pela adesão espontânea de cidadãos ao MFA, numa comunhão de sonho de liberdade e de justiça social. Do mesmo modo, e nesta data, há que homenagear os cidadãos e as cidadãs anónimos que de imediato aderiram a este acontecimento, comungando as ideias propostas pelos líderes de partidos e movimentos democráticos. Estes protagonistas são personificados, e refiro por ordem alfabética, em Álvaro Cunhal, Diogo Freitas do Amaral, Francisco Sá Corneiro e Mário Soares, os quais, apesar da diversidade de opiniões e projetos, às vezes antagónicos, souberam encontrar compromissos de apoio e desenvolvimento aos objetivos do MFA. Nesta data, como ato simbólico de reconhecimento e homenagem a todos os referidos que se opuseram e derrubaram o regime da ditadura, peço aos presentes uma grande salva de palmas. O acontecimento de 25 de Abril deu início a um processo que contemplava 3 objetivos conhecidos pelos 3D: descolonizar, democratizar e desenvolver. A descolonização, como motivação principal desta ação militar, foi, na altura, a possível. Negociada em ambiente conturbado, ao ponto de dividir os militares e disputar os movimentos nacionalistas, conhecidos como ELP e MDLP, que, apoiados numa suposta maioria silenciosa, planearam em 28 de setembro um golpe militar. Este golpe, que seria abortado pelas forças que defendiam o espírito do 25 de Abril e do MFA, sobre a necessidade da descolonização e, por consequência, o fim da guerra em 3 frentes: Angola, Guiné e Moçambique, que se perpetuava desde 1961. A descolonização foi concretizada em 1975. A democratização iniciava-se formalmente na criação de condições para a eleição democrática dos deputados à Assembleia Constituinte, com a finalidade de elaborar e aprovar a Constituição da Terceira República Portuguesa, que ocorreu em 1976. Contrariando este processo, repetiram-se idênticas situações radicalizadas, de sinais contrários e extremos, direita e esquerda, respectivamente em 11 de março e 25 de novembro de 1975. O processo de democratização, então institucionalizado com a Constituição da República, a par do desenvolvimento do país, continuou com divergências sobre que modelos políticos, económicos e sociais deviam ser implementados. Contudo, à semelhança do sentido do dever e missão demonstrados pelo MFA, na madrugada de 25 de abril de 74, também a defesa da liberdade e o respeito pelos direitos humanos ameaçados em 25 de novembro foi garantida, no limite, e mais uma vez, pela ala moderada do MFA. Esta homenagem ficaria incompleta e não cumpria a função de transmitir este legado
às gerações consideradas dos pós-25 de Abril de 74. Se não olhássemos para as transformações mais relevantes nestas 4 décadas, que nas palavras do poeta foram as portas que Abril abriu. Para percebermos melhor onde estamos hoje, as portas da liberdade e dos direitos humanos, como valores complementares de toda a vivência humana, foi sendo aprendida e cultivada. Contudo, importa continuar a defendê-la das ameaças, pois não é e nunca será um valor adquirido em definitivo. A liberdade é um valor primeiro que importa fazer sentir aos jovens, nascidos já em regime de liberdade e democracia. Os radicalismos que observamos a nível mundial, assentes no desrespeito dos elementares princípios dos direitos humanos, como o racismo, a xenofobia, novas formas de escravatura, desigualdades de género, são provas bastantes desta preocupação. A porta da democracia, regida pela Constituição da República de 76 e alicerçada nas organizações políticas, foi iniciada com ameaças e sobressaltos, provocados por sectarismos quase levados ao extremo. Hoje, a nossa democracia representativa está formalmente estabilizada, mas poderá ser ameaçada pelo alheamento e redução de intervenção dos cidadãos nas atividades da vida pública e política, seja ela a nível nacional, regional ou local. Muito importante, esta última como uma grande conquista de Abril. A liberdade, os direitos humanos e a democracia são, neste momento, e continuarão a ser, valores inestimáveis por serem condições básicas para o desenvolvimento e bem-estar dos cidadãos. Contudo, a defesa destes valores passa também pelas respostas concretas pelos órgãos do poder às expectativas e reais necessidades dos cidadãos, através do cumprimento dos seus programas eleitorais, dando assim credibilidade aos seus mandatos. Estão na ordem do dia respostas concretas que os cidadãos aspiram a ver concretizadas porque são determinantes para o seu desenvolvimento e bem-estar e para a manutenção da democracia. Dentre elas, realço o compromisso institucional na tarefa de estabilização social e de recuperação económica devidas pela pandemia do Covid-19. Respostas alternativas de desenvolvimento na criação de emprego face ao choque da robotização. Regulação e controle do sistema económico e financeiro. Celeridade e transparência na justiça. Valorização do fator de trabalho e redução da precariedade. Elevação e objetividade no debate político. Reforço do Serviço Nacional de Saúde. Sustentabilidade no sistema de segurança social. Sistema de educação alinhado com as necessidades da produção e da investigação aplicada. Desenvolvimento sustentável e correção de assimetrias territoriais e, como aqui foi referido e bem, dar voz a quem deseja a restituição das freguesias como identitária das comunidades. Antes de finalizar, é oportuno e legítimo perguntar se cada um de nós, como cidadãos, não somos parte direta e interveniente nas respostas aos desafios do desenvolvimento e do nosso bem-estar. Pergunta-se. Como cidadãos necessariamente intervenientes, fazemos com objetividade o escrutínio dos resultados da governação? Como cidadãos e como tal responsáveis, será que escolhemos quem nos diz a verdade, ainda que dura, ou preferimos escolher os que nos oferecem quimeras num populismo perigoso? Após reflexão,
É óbvia a necessidade do envolvimento de cada cidadão aos diferentes níveis de intervenção na sociedade, no mínimo, no consciente exercício do direito de voto. Nós juntos fizemos acontecer Abril. Nós juntos seremos capazes de fazer cumprir Abril. Viva a liberdade, viva Portugal! Concluídas as intervenções desta sessão solene, vamos de seguida ficar com mais um momento musical, com um medley de No Teu Poema, letra e música de José Luís Tinoco, na voz de Bruno Oliveira, e Ode à Paz, poema de Natália Correia e música de João Madeira, na voz de Inês Caetano. E eu trouxe-vos hoje, coincidentemente, mas acho que isto é o destino, 2 canções de Carlos do Carmo, que ele mais popularizou, e que neste contexto de liberdade teve e vai continuar a ter, naquilo que cantou e naquilo que permitiu que os poetas lhe escrevessem para ele cantar, um papel também muito importante na consagração da liberdade. E a liberdade passa pela cultura e pela possibilidade de dizer coisas e de exprimir aquilo que sentimos. E vamos ficar com No Teu Poema. No teu poema existe um verso em branco e sem medida, um corpo que respira um céu aberto, janela debruçada para a vida. No teu poema existe a dor calada lá no fundo, o passo da coragem em casa escura e aberta uma varanda para o mundo. Existe a noite, o riso e a voz refeita à luz do dia, a festa da Senhora, da agonia e o cansaço de um corpo que adormece em cama fria. Existe um rio, a sina de quem nasce fraco ou forte, o risco, a raiva e a luta de quem cai ou que resiste, que vence ou adormece antes da morte. No teu poema existe o grito e o eco da metralha, a dor que sei de cor mas não decito, e os sonhos inquietos de quem falha. No teu poema existe um canto-chão alentejano, a rua e o pregão de uma varina e um barco assoprado a todo o pano. Existe um rio, o canto em vozes juntas, vozes certas, canção de uma só letra, de um só destino a embarcar
no cais da nova nau das descobertas. Existe um rio, a sina de quem nasce, fraco ou forte, o risco, a raiva e a luta de quem cai ou que resiste, que vence ou adormece antes da morte. No teu poema existe a esperança acesa atrás do muro. Existe tudo mais que ainda me escapa, e um verso em branco à espera do futuro. E porque a liberdade nos permite a paz. A Oda à Paz de Natália Correia. Aqui estreada e composta, no caso a música, especificamente para o grupo de Alcanena. É uma música de Alcanena, com as letras e o poema de Natália Correia. A Oda à Paz. Só aqui. Para sair o melhor possível. Pela verdade, pela luz, pela beleza, pelas aves que voam no olhar de uma criança, pela limpeza dos ventos, pelos atos de pureza, pela alegria, pelo vinho, pela música, pela dança, pela branda melodia, pela música, do rumor dos regados, pela dança, pela branda melodia, pela música, pela paz, pelo fulgor do estio, pelo azul do claro dia, pelas flores que esmaltam os campos, pelo sossego dos pastos, pela exatidão das rosas, pela sabedoria, pelas pérolas que gotejam nos olhos dos amantes, pela dança, pela branda melodia, pela música, do rumor dos regatos, pela dança, pela branda melodia, pela música, pela paz,
pelos prodígios que são verdadeiros nos sonhos, pelo amor, pela liberdade, pelas coisas radiantes, pelos aromas vazios de suaves outonos, pela futura manhã dos grandes transparentes, pelas entranhas maternas e fecundas da terra, pelas lágrimas das mães a quem nuvens sangrentas arrebatam os filhos para a torpeza da guerra. Pela dança, pela branda melodia, pela música do rumor dos regatos, pela dança, pela branda melodia, pela música, pela paz. Eu te conjuro, ó paz, eu te invoco, ó benigna, ó santa, talismã contra a indústria feroz. Com tuas mãos que abatem as bandeiras da ira, com o teu esconjuro da bomba e do algoz, abre as portas da história e deixa passar a vida. Pela dança, pela branda melodia, pela música do rumor dos regatos, pela dança, pela branda melodia, pela música, pela paz, pela música, pela paz, pela música, pela paz. Muito obrigada. Muito obrigado pelo vosso convite. Antes de encerrar esta sessão, gostaria apenas de relembrar a todos os presentes que no final aguardem, por favor, nos vossos lugares, as indicações dos assistentes de sala que vos conduzirão até à saída. Em nome do excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Alcanena, Silvestre Pereira, declaro encerrada a sessão solene comemorativa do 47º aniversário do 25 de Abril, ao som do hino nacional. Muito obrigada a todos e a todas e bom dia.